Carol? Gente, vai fazer outra história. Ai. Vai fazer outra história. E agora eu vou falar é a Carol, quem vai falar as palavras sou eu e a Paola. Vai, Carol, pode começar. Olha, gente, olha a gula. Nossa, olha a cena. Que exemplo da humanidade. Você não pode fechar comigo. Tanta gente passando fome, aí eu vou comer mesmo. Quando ele termina, quando ele volta, você aí, Cris, tem a história. Nossa, tadinha. Eu posso tentar? Pode? Bate pra dedo. Era uma vez, uma garotinha, muito estilosa e cheia de personalidade. E ela tinha um cabelo lindo, preto e roxo, era lindo o cabelo. Quer dizer, cada semana o rosto estava de uma cor diferente. Quer dizer, o rosto não, né? Porque assim, né? Tem a parte que ela sempre pintava, não era preto. Aí tá. Ela era muito feliz, ela Cigarro. música e tal. Tudo bem que ela não chegou a fumar cigarro durante a internet da vida dela, mas depois a gente passou. Daí ela foi crescendo e tal, ela tinha muitos amigos, todos eles, assim, todos gostavam de música, usavam todos os tênis alçados. A vida dela era maravilhosa. E ela andando um dia com os seus tênis alçados. Menina super poderosa. Ela encontrou uma florzinha das meninas super poderosas. E elas começaram a conversar com as duas, tem cabelo lindo, né? E começaram a falar de cabelo. Aí uma falando de salão de cabeleireiro, uma pra outra. E aí nisso, tá, nessa conversa dela e tudo mais, ela decidiu parar num restaurante pra comer um salgadinho. E aí comendo esse salgadinho, CPU. elas lembraram, elas notaram que tinha uma coincidência entre as duas. As duas estavam sem computador porque a CPU estava com vírus. E aí começaram a conversar e descobriram que o cara que estava consertando o computador da florzinha estava roubando ela. Enquanto o cara que consertava o da... Qual é o nome? Dei nome, né? Da menina. Cobrava só 500, o dono estava cobrando 1.500. Mais que o dobro, na verdade. Ainda tá roubando, né? É muito louco. E a florzinha decidiu ir embora, mas deixou uma flor pra ela lembrar dela pra sempre. Luz. E aí, a Luz, né, que é o nome do menino, a Luz continuou andando, sabe? E ela decidiu passar na casa do amigo dela, o Rogério. E aí ele mora em prédio, só que ela não lembrava do apartamento que ele morava. Aí ela decidiu entrar no prédio, Vida dela. foi invadida não, né? Invadida no casamento dela. Invadida no casamento pra poder descobrir onde era o apartamento dele, pra poder encher o quarto dele naquela férias. Só que ele acabou a luz no prédio. Aí ela viu uma senhorinha saindo do apartamento, uma dela na mão. Obviamente, ela entrou em pânico. Aparelho. Quando ela notou, Aparelho. foi quando ela notou que a velhinha pensava assim, a velhinha era velha, porque era velha, não porque ela era uma assombração, e estava segurando uma vela porque tinha acabado a energia. Daí, ela continuou subindo, de repente escutou uma música muito estranha. Era um cara gritando e tal, ele gritava, aí porque ela viu que o aparelho celular dela estava tocando. E aí ela atendeu surpresa, porque tinha acabado de ser dia, e ela tinha esquecido que quando acaba a energia os celulares funcionam. Aí ela atendeu o seu aparelho celular, e aí quando ela foi ver, ela estava assim, e ela falou, eu tô no seu prédio. Aí ele, mas que estranho, porque eu estou aqui no portão do meu prédio, faz tempo que eu não vi você chegar. Foi quando ela viu que ela estava no prédio errado. E aí ela desceu a escada pra voltar nessa casa, ela ficou que a velhinha era realmente uma fantasma. E aí ela olhou dentro da casa dela, e ela só descobriu quando ela olhou dentro da casa da velhinha, a velhinha não refletia no espelho. Ela ficou em pânico, Vampiro. Aí correndo, aí ela decidiu sair correndo, com medo da velhinha fantasma. E aí nisso, ela saiu correndo, chegou no portão, ela caiu. Aí o portão elétrico começou a fechar nela. Fiquei em pânico. E aquela coisa toda, né? Aquele vucu. E aí, Azul. eu saí. Nisso ela saiu e foi atravessar a avenida correndo. E mal via ela. Perigo. Estava vindo um Cadillac azul. O que é isso? Cadillac, mas tudo bem. Aí estava descendo o Cadillac azul. Quase acertou ela. Na realidade acertou, mas pegou de ração. Ela só caiu rolando, mas ela estava com tanto medo que ela nem se segurou. E aí ela saiu correndo no meio da avenida. E aí depois quando ela foi ver que ela tinha ralado o joelho. Aí ela decidiu entrar no táxi e pediu pro
tio do bar um pano pra limpar ter machucado. E aí ela deu uma limpadinha, mas não é pra parar de sangrar, pra não chegar em casa, a mãe dela entrou em pânico, e ela continuou andando. E isso já tava de noite. Aí ela ia embora, e aí de repente ela decidiu assim, que não ia pra casa naquela hora. Ela decidiu passar a noite andando na rua, pra ver se ela via os góticos. E aí ela só passou assim, na casa da batata. Aí ela comprou uma batatinha frita pra viagem e colocou. Loira oxigenada. Nisso, ela encontrou no meio do caminho uma loira oxigenada que é da sala dela, a garota da qual ela não suportava. E ela andando no meio da rua encontrou com aquela menina e falou: "Ah, e aí, estranha, o que você tá fazendo aqui?" Ela também, muito brava, passou direto e nem respondeu ela. Aí continuou andando e decidiu ir em direção à pracinha. Lá estavam saindo os skatistas e contavam que não estavam observando outros skatistas, mas aqueles eram góticos. E aí, com a lua cheia, iluminando a noite, ela assistiu toda aquela noite aos skatistas góticos. Cozinha. Suas super manobras. Hã? Cozinha. E ela notou um skatista que ela achou lindo. Aí ele viu que ela tava olhando pra ele. Aí ela pegou. Quando ele sorriu pra ela, ela viu que ele tinha uma cozinha. Aí ela viu que ele tinha uma cozinha. Ela ficou encantada com ele. E aí, eu falava a palavra. E aí, eles ficaram se olhando durante a noite toda. Mas nenhum queria falar um com o outro. Aí ele decidiu pegar a sua máquina fotográfica e tirar uma foto dela, já que ele não ia falar com ela mesmo. Livro. Aí, ele foi embora e colocou no meio, a foto dela no meio do seu livro favorito. E depois eles dois foram pra casa. E dormir bem, ele não foi outro. Talvez eles pudessem estar juntos pro resto da vida. Mas como ele não teve coragem de falar com ela, ele perdeu o maior tempo da vida dele. E aí ela em casa, com toda aquela história, ela pegou a sua caixinha das suas lembranças da infância e usou um garotinho bem estranho, uma das suas fotos do prezinho. Porque quando ela viu, o garoto que ela viu na pista de skate era Parede. estudou com ela, mas no prezinho. Então ela decidiu ir atrás dele. Decidiu então ir na escola onde ela tinha feito o prezinho e viu na parede várias fotos das classes que tinham tido lá. Aí então ela pegou, perguntou na secretaria sobre seu endereço e foi com a sua bicicleta até a casa dele. Só que aí chegando lá, ela descobriu que ele tinha se mudado. Mas aí ela perguntou pra pessoa que estava morando lá na onde ele morava, e ela lhe mandou o seu novo endereço. Aí ela se produziu toda, passou um brilho labial e foi em direção à casa dele. E aí, chegando lá, eles se encontraram. Ele estava saindo com o seu skate. Pela primeira vez ele saía de dia, o que mostrava que eles realmente se esperam um pro outro. E aí, eles ficaram se olhando novamente, mas nenhum dos dois queriam pegar um no outro para conversar. Foi quando ele pegou duas cadeiras de dentro da sua casa, colocou na frente do portão e chamou ela para eles conversarem. E aí ela falou pra ele: "Você sabia que você estudou comigo no Zezinho?" Aí ele falou assim: "Sabia, eu te amo desde aquela época." Água. Aí ele falou assim: "Não, eu também tô na história." Aí ele falou assim: "Peraí, eu sei que água e loira, tá." Aí ele pegou e falou assim: "Eu vou pegar uma água pra você que você tá andando de bicicleta por tanto tempo, né?" E aí quando ela viu a loira oxigenada, que ela não gostava, estava passando na rua naquela hora. Mas ela começou a subir. Ah, já tô aí. E aí ela viu que ela estava dando em cima dele e ela ficou revoltada. Aí ele voltou com um copo d'água pra ele. E aí, tchau, tia. Tá muito quente, não? Tchau, tia. Tchau. Ui. Daí, pra concluir a história. Daí, elas começaram a discutir, porque ela não queria ela olhando pro bolso dela. Aí, elas começaram a brigar e tal. E ele falou assim: "Vocês não precisam fazer isso, porque me faz um cabelo preto e roxo, você sabe que eu amo mais que tudo. Apesar de você ser... É Luz o nome dela. Apesar de você ter sido estranho, por amor, porque você nunca vai mudar." Aí... Elefante. Aí a garota pegou e foi embora e falou: "Deixa, eu vou voltar pra Índia andar de elefante." Aí depois eles fizeram felizes e inocentes. Acabou. Tchau.